de valor, seja dinheiro ou outros objetos de valor, correto? Ainda tem um outro ponto que o apelado, em seu depoimento em sede inquisitorial, o acusado, ora o senhor Braulio, e em sede de instrução foi categórico, ele devolveu o dinheiro para a vítima sob o argumento de que estava prestando um concurso e estava sendo extorquido. Ora, Vossas Excelências, assim, não é crível eu devolver 10 mil reais sob o argumento de que fui extorquido, que estou prestando um concurso, e não procurar as autoridades policiais para afirmar que estou sendo extorquido. E eu vou além. O Supremo Tribunal Federal já pacificou em sede de repercussão geral que determinada pessoa só pode ser excluída de concurso público, tendo em vista a presunção de inocência, por sentença condenatória transitada em julgado. Então, essa tese de que devolveu 10 mil reais porque estava sendo extorquido é inverossímil. Realmente não faz nenhum sentido. Eu não me vejo me sendo inocente pegando 10 mil reais do bolso porque alguém me acusou de furto e sair entregando, e eu creio que nenhum de Vossas Excelências faria isso. Não faz nenhum sentido. Mas eu vou além, eu vou além. O acusado, Vossas Excelências podem analisar nos autos, que no seu depoimento em sede inquisitorial, ele fala que estava com um, uma carteira e pertences no bolso. Já em sede de instrução processual, a carteira virou um carregador. Isso está nos autos, eu não estou aqui, tudo isso consta dos autos. Na sua sede de depoimento inquisitorial, era uma carteira com pertences, já na fase processual, virou um carregador. E ele vai além, ele cita uma série de pessoas que teriam estado com ele, Ana Paula Babá, Mariana, Marília, Neto Zelador, mas nenhuma dessas pessoas viu esse suposto carregador. E, por fim, ele confirma, as câmeras mostram, Vossa Excelência, a desembargadora Lira deve ter se atido muito bem a essa situação, mostra o percurso que ele leva, e ele confirma que levou 6 minutos e por volta de 30 segundos para percorrer um percurso de 15 metros. 15 metros você faz, nós fizemos o teste, em 2 minutos, no máximo. Ainda mais quando você não vai conversando com ninguém. Ele afirma nos autos que ele foi sozinho. As câmeras mostram ele indo sozinho pelo corredor, que é filmado, só não dá para filmar o cofre, e ele demora 6 minutos e 30 segundos para percorrer esse percurso. Inclusive, a acusação questionou que seria de 8 a 9 minutos, ele falou, não, gastei 6. Seja 6, seja 8, para percorrer 15 metros é inverossímil. Então, essa tese dele de que demorou 6 minutos para pegar um carregador, que na verdade era uma carteira, que devolveu 10 mil reais porque estava sendo extorquido. As testemunhas de acusação foram uníssonas, em que havia essa amizade da vítima com o acusado, que o acusado era responsável pela manutenção das câmeras. As testemunhas foram uníssonas também a senhora Amanda e o senhor Jerônimo, de que as câmeras pararam de funcionar no dia. As testemunhas foram uníssonas de que ele se encontrou lá na residência no dia do furto. Todos esses elementos corroboram a tese colocada pela assistência de acusação aqui no recurso de apelação. E apenas para finalizar, Vossas Excelências, eu queria até citar aqui posição do Supremo Tribunal Federal, em que indícios eles visam comprovar algo. Uma série de indícios não leva um indício isolado ele não leva a uma condenação e nem pode. Aí a presunção de inocência prevalece. Mas quando você tem uma série de indícios, e eu cito aqui o HC 103, 118 de relatoria do ministro Fux, indícios corroborando um determinado fato, eles podem sim serem estándar probatório bastante
para atravessar um grau de dúvida razoável, como cita até o professor Gustavo Badaró, e eu citei no recurso de apelação. Então, finalizando, nós temos essa série de indícios que transformam num instante probatório fortíssimo para a condenação. Temos a palavra da vítima, temos a existência do cofre, temos a palavra do réu devolvendo os 10 mil reais, objeto do furto, temos a palavra do réu afirmando que gastou 6 minutos para percorrer 15 metros, temos a contradição do réu em dizer que era uma carteira na fase inquisitorial, já na instrução criminal ele foi pegar um carregador, e temos também as provas testemunhais que corroboraram que o réu estava no dia e no momento dos fatos que ocorreram um furto, e não só isso, que as câmeras pararam de funcionar, a senhora Amanda e o senhor Jerônimo confirmam isso na instrução, porque o réu era o responsável pela manutenção. Então, eu pugno pelo provimento do recurso de apelação, por ser o assistente de acusação parte legítima nesse sentido, e para que o réu venha a ser condenado nas penas do artigo 155, com a qualificadora do abuso de confiança pela amizade que existia com a vítima. É como eu me manifesto, excelências. Não, doutor, concedo a palavra à defesa, na pessoa do doutor Eduardo Diogo Diógenes Quezado, para apresentar suas razões também em sustentação oral. Excelentíssima senhora doutora desembargadora Lira Ramos de Oliveira, relatora da presente apelação, excelentíssimo senhor doutor Francisco Carneiro Lima, desembargador revisor, excelentíssimo senhor doutor Mário Parente Teófilo Neto, desembargador presidente vogal nesta apelação criminal, excelentíssima senhora doutora Silva Soares Nóbrega, doutora Lígia de Andrade Alencar Magalhães. Uma boa tarde a todos, os cumprimentos, senhores serventuários, doutora Maria de Fátima, representante do Ministério Público, defensora pública, colegas advogados. Doutores, vou inverter um pouco da ordem que havia posta na minha sustentação oral inicialmente para lançar um fato, aqui já em rebate às perorações do doutor Leonardo, representando o assistente de acusação, quando disse que a extorsão alegada como matéria de defesa não tinha legitimidade de ser, porque o apelado não poderia ser excluído do concurso, senão por sentença condenatória transitada e julgado. E trago à ciência, doutor Leonardo, que não só poderia, como fora excluído do concurso público de oficiais da Polícia Militar do Estado do Ceará. O apelado era concludente do concurso de oficiais de polícia, iria ingressar, tomar posse, inclusive já recebera já tinha recebido seu fardamento à época que esses fatos vieram à tona. E o apelante, casado com uma prima do apelado, sabedor do fato que era concurseiro, que se dedicava, na verdade, dedicava sua vida, postergou seus sonhos, inclusive me evidenciou que postergou o sonho de construir uma casa própria até a posse no concurso da Polícia Militar, postergou o sonho juntamente com sua esposa de ser pai, porque ainda não tinha condições e a segurança financeira, e postergou esses sonhos em razão de não ter tomado posse, como até hoje não tomou no concurso de oficiais da polícia, de que tanto estudou e que tanto se preparara. E o que se tem aqui é o apelante se utilizando do Poder Judiciário para mascarar e camuflar sua atitude criminosa. Ele assumir a padaria do sogro na época da pandemia, deixar aqui em Fortaleza uma empresa de imóveis planejados e disse: estudei por 6 meses o livro caixa da empresa, a empresa tinha muita dificuldade financeira, diversos empréstimos, e resolvi assumir esse desafio. E lá, provavelmente, por uma dificuldade financeira ou quejantes, e não digo que esse caixa era de 2, 3 dias,
por outra afirmação, senão a da própria vítima na sua oitiva inicial que inaugurou a instrução processual, quando foi ouvida, e disse que tinha esse numerário em caixa, que seria de R$14 mil, em casa decorrente de 1, 2, 3 dias. E se chama a atenção aqui para o primeiro fato, doutora Lira, doutor Mário, como empresa em dificuldade financeira, na pandemia, em que você tinha diversas restrições de funcionamento, teria esse numerário. Se o próprio extrato do Simples Nacional, lançado pelo apelante, de forma extemporânea, juntamente com a apelação, em setembro de 2020, que utilizamos de exemplo, o faturamento mensal é de pouco mais de R$30 mil. Se considerar 20 dias úteis, R$1.500 por mês. Em 3 dias teria aproximadamente os R$4 mil, que era o que ele confirmou ter no cofre. Pelo contrário, a defesa foi diligente, trouxe aos autos as câmeras de segurança. Essa informação é verídica, ele era técnico e dava manutenção nas câmeras de segurança e conseguiu acesso e trouxe aos autos. Esteve na manhã na residência do apelante, deixou de fato esse pertence, que foi seu carregador de celular, juntamente com diversas outras pessoas, voltou à tarde ao estabelecimento comercial, que era contíguo à casa, e não só 15 metros, são 3 residências vizinhas, eu vi as plantas, e ele vai ao local, busca seu carregador e sai. E as imagens são claríssimas e foram muito observadas pela Procuradoria de Justiça, quando asseverou no seu parecer que as imagens, na verdade, além de inconclusivas, mostram que o ora apelado já entrou com um objeto no bolso e saiu com o mesmo volume. E outro mais, se trouxe pelo menos 4 pessoas diversas entraram naquela tarde na padaria. Os funcionários que foram ouvidos e referenciados há pouco foram claros ao dizer que não teriam acesso ao cofre, não sabiam quanto é que tinha no cofre e nem o caminho que se ia a ele. Então, o que se tem aqui, na verdade, não só para manutenção da sentença condenatória pelo indulto pro réu, porque não provada a autoria e muito menos a materialidade, que não se comprovou a existência desse numerário, o que se tem aqui é a manutenção da absolvição e muito mais. Certamente se encobre aqui uma extorsão à vida e um crime de denunciação caluniosa que sabia não haver e fora perpetrado pelo ora apelante. Então, são as razões expostas e o que se requer, corroborado já com o Ministério Público em primeiro grau, que asseverou concordar com a sentença absolutória, a Procuradoria de Justiça, e mais uma vez se roga pela manutenção da sentença absolutória. Pois não, doutor Eduardo. Concedo a palavra ao Ministério Público. Não, perdão. Já houve a manifestação aqui, trata-se do recurso da assistência. Devolvo então a palavra à eminente relatora, desembargadora Lira Ramos de Oliveira. Vou ler aqui só os trechos do voto que realmente precisa. O juiz de admissibilidade foi realmente conhecido. No mérito, verifica-se que a insurgência recursal se dá em face da sentença de folhas 244/247. E aqui eu vou ler trechos da sentença, aspas. Diz o juiz de primeiro grau. Analisando-se detidamente esses autos, forçoso concluir tal desconstituição da presunção de inocência não foi realizada no presente feito. De fato, diz o juiz, fora bem elucidado durante a instrução, com a qual a defesa técnica do réu concordou. E aqui, eminentes pares, a defesa concordou com a sentença absolutória, como também o Ministério Público. Não há nos autos prova suficiente para a edição de um edito condenatório, diz o juiz, já que o Estado não se desincumbiu do ônus de provar o fato delituoso. Primeiramente, o bem alegadamente subtraído era numerário em dinheiro, apesar de a jurisprudência admitir que nos crimes
contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial relevância, diz o juiz, é de se destacar que a vítima afirma que o dinheiro subtraído era da padaria. Não há nos autos qualquer elemento que demonstre a existência dessa quantia, como eu disse aí, de 10 mil reais. Por outro lado, os funcionários ouvidos, diz o juiz, não tinham acesso aos valores movimentados no caixa. Segundo a vítima, só ela e a sua esposa movimentavam o caixa. Ou seja, somente a vítima e a sua esposa poderiam confirmar ou não a existência desse valor. Continua o juiz. Ocorre que, durante toda a instrução, não foram trazidas aos autos a movimentação do livro caixa ou outro documento idôneo capaz de comprovar minimamente a materialidade do delito, mesmo ciente a acusação de que o ônus probatório lhe é atribuído. Trata-se de considerável quantia em espécie, guardado dentro da casa, e aí vem. Por outro lado, o réu, em seu interrogatório, negou a acusação de que teria furtado o cofre do estabelecimento. Continua o juiz. No presente caso, verifico que não restou devidamente comprovado a materialidade do delito e tampouco que o réu foi o autor da tipificação criminal. E lá, no final, conclui o juiz pela absolvição do réu Braulio Lira Santos da acusação capturada da inicial, com fulcro no artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal. Dessa insurgência, o assistente de acusação, porque tanto a defesa como o Ministério Público concordaram com a sentença, insurge-se o assistente de acusação na reforma da sentença absolutória. 2.1. Pleito de reforma da sentença absolutória e consequente condenação do réu pelo crime de furto. Qualificado, 155, parágrafo 4º, 2 do Código Penal. No caso concreto, cumpre esclarecer que, segundo a denúncia, o incluso inquérito policial, no dia 20, aí aqui a denúncia eu vou passando, aí o Ministério Público narra e também vou passando aqui, peço licença para não ler, e o assistente de acusação requer. Compulsão dos autos, verifica-se que não assiste razão à referida insurgência recursal do assistente de acusação. Explico. Em causa, consoante consignado pelo juiz de origem, o conjunto probatório carreado aos autos não se mostrou conclusivo acerca da materialidade e autoria delitiva. Em relação à materialidade delitiva, não obstante o apelante sustente a existência da quantia espécie no valor de 10 mil reais, não há prova suficiente da existência do referido numerário presente dentro do cofre na residência da vítima, que no caso foi uma padaria. Nesse sentido, embora o apelante alegue que no crime de furto não é imprescindível investigar a origem do valor subtraído, tampouco vincular a comprovação da sua existência ao cumprimento das obrigações tributárias, não é disso que se trata o caso em questão. O que se exige é tão somente provas mínimas, que no caso não existe, que a referida quantia se encontrava guardada no cofre, e não tem nos autos essa prova que existia essa quantia guardada nos autos, bem como o sumiço do dinheiro logo após. E, ao contrário do que sustenta o assistente de acusação, a juntada aos autos do extrato de Simples Nacional, como bem foi dito aqui pelo assistente de acusação, indicando o faturamento da empresa no período de ocorrência do fato criminoso, não é prova hábil para essa comprovação da materialidade, comprovando tão somente a receita bruta acumulada nos 12 meses para a empresa referente àquele período, não fazendo prova de que o faturamento em espécie da padaria era guardado no cofre pessoal do senhor Sebastião Mariano de Souza Neto. Em relação à prova testemunhal, os funcionários da padaria que foram ouvidos em juízo não tinham acesso a tais valores, de forma que também não se comprova a materialidade através da prova produzida em audiência. Portanto, somente a vítima e sua esposa,
poderiam confirmar ou não a existência do valor supostamente subtraído. Em relação à autoria delitiva, também não restou suficientemente comprovado, durante a instrução criminal, que o réu tenha efetivamente subtraído suposto numerado do cofre pessoal da vítima. Nesse ponto, não obstante, tenham sido juntados nos autos, como bem disse aqui o assistente de acusação, vídeos, não, a defesa, vídeos gravados pelas câmeras do circuito da segurança da padaria, necessário esclarecer que as referidas imagens são consideradas tão somente provas indiciárias ou meras ilações. Não se sabe se o réu de fato se apoderou da chave do cofre no dia anterior, nem se entrou dentro da residência ou apenas no quintal, nem se adentrou ao cômodo onde se encontrava o cofre, nem mesmo se conseguiu abrir o cofre e retirar valores lá constantes. Nessa Câmara, realmente não tem essas provas. Sobre o tema, o artigo 239 do Código de Processo Penal aduz que a questão só por indução, que eu peço licença para não ler, conseguinte que não há nenhuma filmagem mostrando que o acusado se dirigiu em direção ao cofre, que tenha entrado no local onde se encontrava o cofre, ou que tenha aberto o cofre e retirado os valores supostamente subtraídos. Não há imagens do réu retirando o dinheiro do cofre ou saindo com o dinheiro em mãos. Há apenas ilações de que um volume em seu bolso, como foi dito aqui pela assistente de acusação, o volume em seu bolso seja o suposto dinheiro subtraído, mas não há prova segura suficiente para amparar um decreto condenatório. Ressalce que indícios, aí eu coloco aqui que indícios não conferem ao julgador a certeza necessária da prolação de uma sentença condenatória, e eu trago aqui uma jurisprudência da terceira turma do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, aqui julgada no dia 26 de março de 2023, pelo relator Valdir Leôncio Lopes Júnior, caminhando nesse sentido também, em relação à impossibilidade de condenação a partir de indício, confira os precedentes desta Câmara, em negrito, autoria não comprovada, apenas indício de autoria, pleito de absolvição, provas insuficientes para condenação, e aqui é da relatoria do desembargador Mário Parente Teófilo, julgado em 19 de setembro de 2023. Por fim, conseguindo-se que o fato de o acusado ter transferido à vítima a quantia de R$10.000, que realmente ele disse que transferiu, não é prova, e aqui ele não disse que devolveu, ele disse que transferiu, não é prova suficiente da materialidade e autoria delitiva do crime de furto qualificado, visto que é devidamente justificado e até plausível a motivação esposada pelo réu de que realizou o pagamento do referido montante com o intuito de não ser prejudicado no curso. Ele disse que fez isso para não ser prejudicado no curso de formação de oficiais da PM Ceará, 2018/2019, vinculado ao concurso público para ingresso no cargo de primeiro-tenente do quadro de oficiais da Polícia Militar do Estado do Ceará, no qual havia necessidade de submissão à investigação social como etapa eliminatória do certame, que poderia ter lhe causado certo temor e não conseguiu o referido cargo público efetivo. No caso, observa-se a existência de incertezas sobre a autoria dos fatos denunciados e imputados ao réu. Logo, conclui-se que a prova dos autos são incapazes de atribuir ao réu a responsabilidade pela prática delituosa. E aqui também eu trago, nesse sentido, jurisprudência do Supremo Tribunal, do STJ, do Tribunal de Justiça do Ceará, que eu peço licença para não ler, e, portanto, diferente do que sustenta o apelo do assistente de acusação, entendo que não consta nos autos provas suficientes para a condenação do réu, razão pela qual impõe-se a manifestação da sentença de absolvição, tudo em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral da República. Diante do exposto, conheço do presente recurso para negar-lhe provimento
mantendo inaterada a sentença absolutória do acusado. É como voto, Excelência. Acolho o voto do desembargador Carneiro Lima. Excelência, eu confirmo o voto já lançado anteriormente. Eu acompanho a relatora. Como voto a desembargadora Silvia. Eu também acompanho o voto da relatora. Proclamo o resultado. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos, conheceu do apelo para negar-lhe provimento, nos termos do voto da eminente relatora. Boa tarde a todos. Boa tarde. Deus abençoe. A nós. Parece que não há mais nenhum com pedido de sustentação oral presencial, né? Só o do doutor se refere a um embargo de declaração com preferência, né? Eu achava, inclusive, que havíamos já proclamado esse resultado, mas sou informado pela Secretaria dos Trabalhos que o item 6 dos embargos fora pedido preferência sem sustentação oral. Sem sustentação oral. Bom, se já proclamei, não há nenhum problema em repetirmos, né? Se não, fica suprida a omissão. Então, item 6, embargo de declaração de número 623465, dígito 25.2024.8.06, ponto sequência de 3 zeros, 5, sequência de 4 zeros. Relatoria do desembargador Carneiro Lima. Primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos, conheceu dos embargos para acolhê-los parcialmente. É o resultado da votação. Passamos agora... Pois não, doutor? Só sobre o conhecimento, se em relação à apreciação da ordem de habeas corpus, porque tratava do conhecimento de um habeas corpus. Doutor, aí só vendo nos autos, porque assim, sem sustentação não há como nós ilacionarmos dúvidas sobre os autos, né? E esclarecimentos sobre os autos. Ok? Bom, passamos agora ao julgamento dos processos com sustentação oral remotamente, né? Então, o primeiro deles... Item 19 dos habeas corpus. Com pedido de sustentação oral remoto. Item 19. Habeas corpus de número 62.2121, dígito 91.2024.8.06, ponto sequência de 4 zeros. Impetrante Jader Aldrin Evangelista Marques. Paciente Maria Daniele Costa de Vasconcelos. Impetrado o juiz de direito da Vara de Delitos de Organizações Criminosas de Fortaleza, sob relatoria da desembargadora Silvia Soares de Sanóbrega, a quem concedo a palavra. Excelência, eu gostaria de pedir a dispensa da leitura do relatório, se Al- possível. Alguma objeção da defesa ou do Ministério Público? Eu não escutei, Excelência. Boa tarde a todos. A desembargadora relatora, desembargadora Silvia, indaga se há alguma objeção quanto à dispensa da leitura do relatório. Sem objeção, Excelência. Sem objeção, Excelência. Pois não. Sendo assim, então, já concedo a palavra à Sua Excelência, o doutor advogado Jader Aldrin Evangelista Marques, para apresentar suas razões em sustentação oral pelo tempo de 15 minutos. Obrigado, Excelência. Excelentíssimos desembargadores da Primeira Câmara Criminal do Estado do Ceará. Cumprimento Vossa Excelência, desembargador Mário Parente Teles Filho, cumprimento a desembargadora Lígia Andrade de Alencar, desembargadora Lira Ramos de Oliveira, desembargador Francisco Carneiro Lima, desembargadora Silvia Soares de Sanóbrega,
e a secretária dessa eminente Câmara, doutora Larissa Salles Sacramento. Cumprimento aos colegas advogados e a todos que estão presentes aqui nessa sessão. Excelência, percebo que a matéria desse Wright foi julgada hoje. Trata-se de uma operação, denominada Operação Poseidon, em que há co-réus intitulados como chefes e membros dessa organização criminosa, um braço do Comando Vermelho em Maranguape, aqui no estado do Ceará. Ocorre, Excelência, que desde a manifestação pelas prisões preventivas, pelos cumprimentos das prisões preventivas, a denúncia, crime, o processo ainda não iniciou. Entende-se, eminente desembargador, que a persecução penal ela inicia com o recebimento da peça vestibular, ora denúncia. Tais membros da organização criminosa, supostos membros da organização criminosa, foram de fato denunciados pelo MP, GAECO Ceará, mas o juízo, o colegiado da vara de organização criminosa ainda não recepcionou a peça declaratória, a peça denunciatória. Busca-se aquele juízo de piso, de primeiro grau, que a autoridade policial da comarca de Aracati, onde se iniciou, de fato, a Operação Poseidon, traga aos autos informações complementares sobre a operação, tais quais os arquivos de áudios de interceptações telefônicas devidamente distribuído, quem seria cada co-réu, quem seria cada voz. Isso tem atrasado muito a persecução penal. São 4 meses, Excelência, e agora adentro o mérito do que eu venho defender perante essa egrégia Câmara, que uma mãe encontra-se no estado do Rio de Janeiro separada da sua filha menor de 12 anos. Eu fiz esse preâmbulo para trazer a Vossa Excelência a realidade desta operação, a realidade deste processo, para que os olhares de águia dessa Câmara Criminal, que se torna preventa nesse processo, que julgará habeas corpus, apelações, embargos declaratórios, passem a ser também fiscais daquela Câmara, daquele egrégio julgador de primeiro grau. Passem a despachar e a requerer requerimentos que a persecução penal flua da forma que se tem que fluir. Porque 4 meses de operação, de prisão, e até o presente momento o juiz sequer recepcionar a peça declaratória, fica complicado. Mas o meu fundamento, Excelência, de fato, Excelência, é que há uma controvérsia nesse caso diante da presente circunstância. A genitora da menor é a única figura responsável pelos cuidados essenciais da sua filha. Este quadro, alinhado ao disposto no inciso 6 do artigo 318, é devidamente corroborado com robusta documentação anexa, que atesta de maneira irrefutável a responsabilidade materna. Conforme a jurisprudência, Excelência, da Suprema Corte, do STJ, o artigo 302, inciso 5 do Código Processual Penal, a indispensabilidade dos cuidados maternos para o filho menor de 12 anos é ilegalmente presumida. Cita aqui o HC 478, 138 de Pernambuco, da ministra, julgado pela ministra Laurita Vaz, da 6ª turma. Excelência, sob a égide desses argumentos, a presente defesa afirma-se uma base jurídica sólida, consistente, sustentando a plausibilidade da necessidade da substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. Estrita observância ao respaldo legal conferido ao artigo 302, inciso 6 do Código de Processo Penal. Medida longe de representar um benefício desmentido, a busca assegurar não apenas o direito da requerente à convivência familiar, mas também a proteção aos amparos necessários da filha menor, em consonância com os princípios constitucionais e legais que regem a matéria. Eu costumo dizer, Excelência, que quando o defendente vem perante esse tribunal sustentar um habeas corpus em que se pede que uma mãe fique próximo à filha, não está aqui a se pedir
o direito da pessoa presa. Não está aqui a pedir que a liberdade, né, costuma-se pensar, é um grande benefício. A liberdade do preso preventivo é um grande benefício, quando na verdade não é. Porque a regra que nós estudamos, nós operadores de direito, tanto na lei como na jurisprudência, a jurisprudência do nosso Estado, diversamente aplicada, a jurisprudência do Brasil, a jurisprudência do STJ, do STF, é que a prisão, ela é para ser a exceção e não a regra. Ontem fiz um júri na comarca de Maracanaú, em que o réu estava preso 4 anos. E ele foi absolvido pelo conselho de sentença. E ele me perguntou, doutor, quem me devolve os 4 anos da prisão preventiva? Eu não sei. Eu não sei, desembargadora Lila Ramos. Eu não sei, desembargador Mário. Eu não sei, desembargador Francisco Carneiro. Eu não sei quem devolve. Porque dinheiro não devolve. Ah, doutor, ingressa com ação na fazenda pública, processa o Estado, pede dinheiro, pecúnio, não devolve um dia na cadeia. Não vai devolver, tá? Então, assim, quando eu venho aqui me manifestar, eu trago as provas para Vossas Excelências, eu me manifesto, eu peço pelo direito da criança. A Daniele não tem nenhum parente no Rio de Janeiro. A Daniele está lá na cadeia, lá em Bangu, lá próximo a Bangu, sem visita, passando necessidade, passando fome. Ela quer o direito da prisão domiciliar para vir para dentro do estado dela, ficar perto da criança de 7 anos, cumprir a pena em prisão domiciliar, tornozelada. Prisão não é castigo. Prisão não é aplicação de castigo. Eu vou prender para castigar preventivamente. Não, não é. A persecução penal vai se desenrolar. A defesa vai trabalhar. O juiz de piso vai sentenciar. Vossas Excelências vão revisar pela apelação. Se não der certo, o STJ e o STF vão julgar recurso especial, recurso extraordinário, agravo regimental. Impera-se nesse país a presunção de inocência até o 3º grau, até eximir toda a matéria, Excelências. Eu só estou pedindo aqui o direito da criança menor de ter a sua mãe próximo, em prisão domiciliar, tornozelada, aos olhos do Estado, através da tecnologia. Essa manifestação, muito obrigado a todos. Pois não, doutor, agradecemos também. Concedo a palavra ao Ministério Público. Excelentíssimo senhor desembargadora relatora, Silvio Soares de Sanóbrega, excelentíssimo senhor advogado, doutor Jader Aldrin Evangelista Marques, meus cumprimentos. Excelência. O presente pedido de habeas corpus, pelo que, segundo o doutor falou agora, se firma mais no pedido de prisão, no cumprimento da paciente, a prisão domiciliar para cuidado de filho menor de 6 anos de idade. A paciente Maria Daniele Costa de Vasconcelos ela, juntamente com Rogério Gomes de Oliveira, conhecido por Rogério Cego, comandava a organização criminosa no município de Maranguape. O tal fato restou demonstrado através do relatório de interceptação telefônica, assim como os diversos relatórios investigativos produzidos e compartilhados com a delegacia especializada, através de fontes abertas e redes sociais disponíveis da rede mundial de internet, diversas informações recebidas pela Polícia Militar da região por colaboradores através do Sistema de Comunicação de Notícia Crimes e dos depoimentos de testemunhas compromissadas, algumas delas colocadas em sigilo para que
seja preservada a vida delas, justamente pela periculosidade do grupo investigado e o risco de vida que correm por terem prestado as informações para que as autoridades policiais chegassem até este grupo criminoso. A senhora Daniela, ela vem requerendo a prisão domiciliar para uma filha menor de 12 anos, na forma do artigo 318 do Código de Processo Penal. Alega, conforme foi dito pela defesa, senhores desembargadores, que a menor está distante de sua mãe, está sozinha, está precisando do amparo da mãe, e que a prisão é para ser uma exceção e não a regra. Realmente, é para ser isso, mas nós temos que analisar os casos. E o caso aqui da senhora Daniele, com tudo que consta aqui dos autos, nós temos que dizer que o risco da presença da paciente junto a esta menor. A Daniele faz parte da organização criminosa Comando Vermelho, está aqui nos autos comprovando que a mesma faz parte dessa organização. E uma menor vulnerável, ficando com a sua mãe, que vem agindo desta forma, acredita o Ministério Público que este caso aqui é uma exceção. É uma exceção. Verificou-se aqui nos autos que a senhora Daniele, ela exerce a função de destaque na organização criminosa, uma vez que dá apoio às práticas criminosas da organização, além de praticar agressões, e vejam bem, senhores, cortar o cabelo de adolescentes da região como forma de punição. É isso que a senhora Daniele vem praticando em Maranguape. Vinha praticando em Maranguape. Observou-se também que Tainá Cristine Costa de Oliveira, filha de Rogério Cego, também pertence ao mesmo grupo criminoso. E do mesmo modo que a mãe, a senhora Daniele, pratica agressões contra adolescentes na localidade. É isso que a senhora Daniele vem fazendo, praticando terror, cometendo crimes na cidade de Maranguape. Desta forma, não resta comprovado que a situação fática da paciente se amolda às hipóteses previstas no artigo 318, inciso 3 do Código de Processo Penal, não havendo nos autos documentos necessários que possam indicar ser cabível, excepcionalmente, a substituição da sua prisão preventiva pela prisão domiciliar. Não neste caso, entende o Ministério Público. Também a substituição da prisão por outras medidas cautelares, restando demonstrada a necessidade da prisão, como foi demonstrado, e a correta fundamentação no indeferimento do pedido de relaxamento provisório, como também ficou demonstrado, resta insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas. A ementa do parecer ministerial faz referência assim: ementa, habeas corpus com pedido de liminar, tráfico de drogas, associação para o tráfico,
artigo 33 e artigo 35 da Lei 11.343/2006. E organização criminosa, artigo 2º, parágrafo 2º e 4º, 1 da Lei 2.850/2013. Tese de ausência de fundamentação para manutenção da prisão preventiva, descabimento, decisão devidamente fundamentada nas razões do caso concreto e das normas legais. Pleito de prisão domiciliar para cuidar da filha menor de idade, nos termos do artigo 318 do Código de Processo Penal, não cabimento, delito grave e de caráter hediondo, e inaplicabilidade do artigo 318, inciso 3 e 5 do Código de Processo Penal. Condições pessoais favoráveis não autorizam por si só a concessão do benefício pleiteado. Conversão do decreto preventivo extremo em medidas cautelares diversas. Constrangimento ilegal não evidenciado. Insuficiência da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Aplicação do princípio da proibição da proteção deficiente do Estado, parecer pelo conhecimento e denegação da ordem. É assim que me manifesto, senhores. Pois não, doutora. Devolvo a palavra à eminente relatora, desembargadora Silvia. Eu indagaria se as partes se contentariam somente na leitura da proposta de lei. Alguma objeção? Doutor, desculpa, excelência, eu não consegui ouvir a desembargadora novamente. O que ela disse? Vou colocar um pouco mais. A desembargadora Silvia com a palavra. Eu estou solicitando se poderia somente ler a emenda. Alguma Sim. objeção quanto à leitura da emenda? Somente ler a emenda, sem objeção. Concordo, sem objeção. Pois não. Com a palavra a relatora. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a defesa, também ao Ministério Público e presentes. Passarei a leitura. Emenda penal processual penal. Habeas corpus, organização criminosa. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, insurgência em face das decisões que versam sobre a prisão preventiva da paciente. Fundamentações idôneas, gravidade concreta do delito. Paciente que supostamente integraria organização criminosa em posição de liderança. Necessidade de interrupção das atividades de comando em contexto de organização criminosa. Inquérito policial diverso em andamento. Súmula número 52 do TJ Ceará. Risco de reiteração delitiva, medidas cautelares diversas, insuficiência, pleito de substituição do cárcere pela prisão domiciliar, paciente genitora de infante, configuração de situação excepcional para indeferimento do pedido, constrangimento ilegal não verificado, habeas corpus conhecido, ordem denegada. 1. Na espécie, pretende a defesa a substituição do cárcere preventivo pela prisão domiciliar cumulada, caso necessário, com medidas cautelares diversas. Para tanto, insurge-se o impetrante em face da decisão que manteve a segregação cautelar da paciente, considerando-a carente de fundamentação idônea. Entende que teria sido antecipada a culpabilidade da paciente antes mesmo da formalização da denúncia, sendo desconsiderados os princípios da presunção de inocência e do devido processo legal. Destaca que a paciente seria a única responsável pela filha de 6 anos de idade, razão pela qual caberia a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, conforme artigo 318, inciso 6 do CPP, cumulado ou não com medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. 2. Do caderno processual, tem-se que as decisões acerca da prisão preventiva da paciente foram plenamente fundamentadas, com respaldo da necessidade da garantia da ordem pública para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, notadamente pela gravidade concreta do delito e pelo risco de reiteração delitiva. 3. É que a paciente supostamente lideraria, junto ao corréu,
RG de O, vulgo Rogério Cego, a organização criminosa Comando Vermelho, CV, na região de Maranguape. Em análise perfunctória, cabível no REACH, extrai-se que, assumindo a posição de comando, ela possuiria influência decisória naquele âmbito e recrutaria pessoas para a prática de delitos, cuidando das finanças da organização, gerenciando a aquisição, distribuição e armazenamento de entorpecentes, dentre outras atividades de cunho ilícito. O STJ, inclusive, orienta que a necessidade de conter a atuação de integrantes de organização criminosa constitui justificativa idônea para a decretação da segregação cautelar. Precedentes. 4. Não bastasse isso, em exame ao sistema de consulta de antecedentes criminais unificada, verifica-se que a paciente possui em seu desfavor o inquérito policial em andamento, distribuído sob o número 02579616-2023, o que enseja a aplicação da súmula 52 do TJ Ceará. 5. Esse contexto, pois, demonstra que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública, versando o caso dos autos sobre circunstâncias fáticas de natureza grave, além de se considerar o risco de reiteração delitiva, precedentes desta primeira Câmara. 6. Assim demonstrada a necessidade e adequação da prisão preventiva, tal medida não se revela incompatível com os princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, principalmente quando baseada em elementos concretos, não prevalecendo, no caso dos autos, indícios de confiança no tocante ao estado de liberdade da paciente. E, ao contrário, consoante alcançado, subsistem razões que ensejam a manutenção da medida cautelar extrema. 7. Adiante, no que tange ao pleito de substituição da prisão cautelar pela domiciliar, pelo fato de que a paciente seria genitora de criança com idade inferior a 12 anos, destaca-se que tal premissa não tem o condão por si só de afastar o cárcere preventivo, pois, embora se resguarde o direito subjetivo à concessão de prisão domiciliar, nas hipóteses listadas no artigo 318 do Código de Processo Penal, e a despeito de se reconhecer que há presunção de cuidado da genitora confiada pela própria lei, existem situações excepcionais, para além das exceções legais do artigo 318-A do Código de Processo Penal, que justificam o afastamento da benesse. 8. Na hipótese, constata-se situação excepcionalíssima a obstar a prisão domiciliar, em distinção ao precedente fixado pelo STF, no HC coletivo número 143.641, São Paulo, pois se imputa à paciente a prática de diversos crimes, dentre eles organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, os quais teriam se desenvolvido em circunstâncias de grave violência ao tecido social. Em outras palavras, recai sobre a paciente a suspeita de atuar em função de comando na organização Comando Vermelho, na região de Maranguape. Além disso, como visto, há indicativos de que a paciente praticaria crimes de forma reiterada, razão pela qual não parece acolher o melhor interesse da menor o convívio com a genitora e nem a garantia da ordem pública precedentes. Verifica-se, pois, no presente momento processual, a inexistência de ato de coação ilegal atribuída à autoridade impetrada, que pudesse justificar a concessão da ordem pretendida. Habeas corpus conhecido, ordem denegada. Eu só gostaria de ler aqui um trechinho do que o juiz do primeiro grau se pautou para já negar esse pedido de prisão domiciliar. Ele fala: diante de tantos elementos concretos, está aqui do voto, né? Constante dos autos, Maria Daniele Costa de Vasconcelos, segundo consta no bojo da peça exordial, atua como uma peça-chave, gerenciando a logística do tráfico, as finanças da organização criminosa e uma série de distribuidores de entorpecentes, co-administrando as operações do Comando Vermelho em Maranguape. De se mencionar ainda diálogos captados no curso das investigações, no qual a requerente conversa com seu marido, Rogério Cego, líder da organização criminosa, sobre drogas, conforme a interceptação, e diz aqui os números. A aparência é de que a requerente não é mera cooptada pela organização criminosa, mas importante peça de sua estrutura, sendo uma das líderes. Por fim, entendo
isso o juiz, que se Maria Daniele foi posta novamente em sua residência, terá as mesmas condições que tinha anteriormente à sua prisão e provavelmente voltará a dar continuidade à prática delitiva. É de bom alvitre para o correto desenvolvimento e educação da criança que esta possa permanecer em um ambiente livre de tais mazelas, entre parênteses, tráfico de drogas, crimes graves, que assolam nossa sociedade, o que afasta a possibilidade de concessão do aludido benefício. Essa operação Poseidon, nós tivemos hoje o julgamento já de um outro habeas corpus, que não era realmente uma pessoa em posição de comando, era a pessoa que supostamente, estamos em habeas corpus, estaria fornecendo armamentos, é isso? As armas para a criminalidade. Mas já naquele habeas corpus já se falava aqui em Maria Daniele e de Rogério Cego. E esses sim seriam supostamente os líderes dessa organização criminosa na cidade de Maranguape. E eu ia, inclusive, até mencionar, e o Ministério Público já mencionou a situação da outra filha também, que também já faz parte dessa organização, né? E que cometem aqueles atos violentos contra, inclusive, adolescentes que costumam não obedecer ao Comando Vermelho. Portanto, meu voto é no sentido de, infelizmente, negar, né, a prisão domiciliar, o habeas corpus, o pedido do habeas corpus. Eu votei através do voto provisório, acompanhando o entendimento da eminente relatora. Nesse momento, reafirmo esse entendimento, parabenizando pelo voto minucioso, que abordou todos os questionamentos feitos, e enfatizar aqui que, como a desembargadora Silvia coloca, se está aqui diante de uma das situações de exceção, né, que determinam, né, ou obrigam a continuidade do cárcere, como não há nada de absoluto no direito, né? Então, há casos excepcionais, me parece que esse retrata essa excepcionalidade, em que não se deve reconhecer a domiciliar, né? Acompanhe o voto de Vossa Excelência. Colho o voto da desembargadora Lígia. Acompanhe o voto da eminente relatora. Proclamo o resultado. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos, conheceu do habeas corpus para denegá-lo. Na sequência, temos o item 34 dos processos de pauta, apelação criminal. Item 34. Apelação de número 50130, dígito 17.2020.8.06.0077. Apelante Eric Brunner Feijão Souza. Apelado do Ministério Público, relatoria da desembargadora Lira e revisão do desembargador Carneiro Lima. Com a palavra, a eminente relatora. Eu gostaria de indagar das partes, se dispensa a leitura do relatório. Alguma objeção da defesa ou do Ministério Público? Sem objeções. Sem objeção, Excelência. Sendo assim, já concedo a palavra de pronto à Sua Excelência, a doutora Mônica Maria Marques Matias, para apresentar suas razões em sustentação oral na defesa do apelante Eric Brunner Feijão Souza. Eu pergunto a Vossa Excelência se Vossas Excelências me ouvem bem. Sim. Obrigada. Cumprimento Vossa Excelência, senhor presidente, desembargador Mário Parente. Cumprimento a senhora relatora, desembargadora Lira, senhor revisor, desembargador Francisco Carneiro, senhora desembargadora Lígia, senhora desembargadora Silvia, a doutora procuradora, a doutora Maria de Fátima, a doutora Larissa, os demais presentes. Excelência, o Ministério Público moveu 3 ações em face do ora apelante. Nós estamos aqui a tratar de uma delas, que é o processo, né, a ação penal 50.130. As outras 2 ações penais, que são a 50.203 e a 50.149, figura em todos esses 3 processos a mesma testemunha, que é o senhor Francisco Denis Pereira da Silva.
Só esse fato, né, já seria de causar estranheza, que uma pessoa consiga viver o suficiente para ser testemunha ocular de 3 supostos homicídios. Não bastasse isso, além de ser a mesma testemunha, é o mesmo réu que figura nas 3 ações penais, Excelência. É possível que a gente consiga compreender razoavelmente essa situação de estranheza se nós observarmos nos autos da ação 50.149, e tudo que eu falar aqui está devidamente comprovado nas nossas razões recursais. Se nós observarmos nesse processo 50.149, o senhor Francisco Denis Pereira da Silva, que é testemunha de acusação nestes autos, que Vossas Excelências estão a analisar hoje, ele afirmou, naquele processo, 2 coisas importantíssimas. Primeiro, tanto que ele integra facção criminosa, aqui denominado por Vossas Excelências inúmeras vezes de organização perigosa, tanto ele integra a facção criminosa Comando Vermelho, como ele se autoproclamou inimigo do ora apelante Eric Brunner. Excelências, essa situação se configura como uma evidente situação de suspeição da testemunha. Aqui eu quero só trazer um destaque de uma situação processual que eu acho importante que Vossas Excelências tenham conhecimento. O ora apelante, durante toda a tramitação do feito, ele foi assistido por um defensor dativo. Vossas Excelências, com a sensibilidade que já lhes é característica, sabem as dificuldades que a defesa encontra nessas circunstâncias. Ele foi assistido por um defensor dativo e eu quero dizer o seguinte, o feito tramitou originariamente na comarca de Forquilha. O apelante, o senhor Eric Brunner, estava preso na comarca de Sobral. 2 situações merecem o nosso olhar durante esse julgamento. Primeiro, a defesa não foi constituída pelo senhor Eric Brunner. O defensor dativo foi nomeado. Não existia até então essa relação de confiança entre o constituído e o constituinte, né? Ele não foi constituído pelo apelante, ora apelante. Além disso, existem todas as dificuldades de origem, né, de ordem orçamentária que um defensor dativo enfrenta quando ele vai patrocinar uma causa como essa. Por que eu estou afirmando isso, né, no contexto desse julgamento? Porque é verdade que o CPP determina que a contradita da testemunha deve ocorrer durante a sua oitiva. No entanto, Excelência, Vossas Excelências devem levar em consideração esse fato. O senhor Eric Brunner não teve acesso ao defensor constituído, porque era um defensor dativo. No entanto, quando ele constituiu essa defesa técnica, que está aqui a falar perante Vossas Excelências, muito respeitosamente, nós afirmamos, na primeira oportunidade que tivemos de nos manifestar no feito, nós afirmamos essa situação de suspeição da testemunha, o senhor Francisco Denis. Não bastasse isso, nós acreditamos piamente que questão de preclusão não deve ser impeditivo para que Vossas Excelências apreciem, conheçam do presente recurso. E aqui eu vou explicar o porquê. Nós sabemos que a testemunha exerce uma função extremamente relevante de auxiliar o Estado na elucidação de um fato delitivo. Ora, se nós estamos diante de uma testemunha claramente suspeita, porque ele próprio se autoafirma inimigo do réu, ora apelante, então nós vemos claramente uma ofensa frontal ao princípio do devido processo legal. Eu aqui quero trazer à baila, muito brevemente, para não tomar o tempo de Vossas Excelências, um julgado proferido pela 5ª turma do STJ, do HC 145.182, que superou essa matéria de preclusão, considerando esse argumento. Ora, se nós estamos a falar
de um direito de status constitucional, qualquer ofensa a esse tipo de norma, de regra de direito, gera uma nulidade absoluta que pode ser da qual não incidem, nesse caso, nessa hipótese, as regras afeitas à preclusão. Portanto, essa matéria, entendemos, deve ser superada. Além disso, para além disso, se nós considerarmos o argumento ventilado de que ocorreu, no caso concreto, a preclusão temporal, se nós formos ver o conceito, formos levar ao pé da letra, o que seria a preclusão temporal, que seria essa perda de uma faculdade de praticar um ato processual pelo decurso do prazo. Ora, se o apelante está aqui a exercer o seu direito de autodefesa, que junto com a defesa técnica integra o conjunto da ampla defesa, não há de se falar em prazo para exercício de um direito dessa natureza. Além disso, Excelências, nesse sentido, nós pedimos que esse pleito seja conhecido por Vossas Excelências, mas, além disso, eu quero citar, muito brevemente, algumas circunstâncias que ocorreram durante o julgamento e que nós entendemos que configura um julgamento manifestamente contrário à prova dos autos. Primeiro, quanto da confecção do boletim de ocorrência que noticiou o homicídio da vítima, o senhor Tiago Martins Bezerra, um familiar dele, que foi a pessoa que fez o boletim de ocorrência, ele informou a autoridade competente que nada se sabia, e essa informação consta na folha 8 do processo, nada se sabia a respeito de autoria ou motivação da morte do Tiago. Não se sabia nada, não havia nenhuma suspeita em face do senhor Eric Brunner. Quem falou, o senhor José Aristides, é inclusive familiar da vítima. No entanto, testemunhas outras surgiram, dentre elas o senhor Francisco Denis, que nós já sustentamos, é uma testemunha suspeita de parcialidade, portanto, seu testemunho deve ser considerado inválido. Testemunhas outras surgiram, dentre as quais o senhor Pedro Vitor e o senhor Antônio Gabriel. Mas vejam, Excelências, como salta aos olhos os absurdos que ocorreram durante o julgamento. Porque enquanto o senhor Pedro Vitor afirmou que conseguiu reconhecer o autor dos disparos porque viu a tatuagem em sua perna, e ele se diz testemunha ocular do fato, no outro giro, o senhor Antônio Gabriel, testemunha também no feito, às folhas 16, informou que o autor dos disparos usava calça jeans. Ou seja, uma contradição manifesta, absurda. Por outro lado, a esposa da vítima, senhora Lidiane Lima Ferreira, informou que encontrou no celular da vítima ameaças que teriam sido proferidas por um indivíduo chamado Gabriel Souza. E consta dos autos que a vítima integrava a organização criminosa denominada Comando Vermelho. Portanto, além de integrar a organização criminosa, recebeu essas ameaças e essas informações não foram apuradas pela autoridade policial. Nesse sentido, Excelência, nós sustentamos aqui que o julgamento proferido é manifestamente contrário à prova dos autos. Nós sabemos que nenhum princípio constitucional se sobrepõe a outro, nem mesmo o princípio da soberania dos vereditos. E considerando esse fato, nós pedimos que o ora apelante seja submetido a um novo julgamento. Por ser de direito, é a nossa manifestação. Muito obrigada. Conceda a palavra ao Ministério Público. Pois não, Excelência. Excelentíssima senhora desembargadora relatora Lira Ramos de Oliveira, ilustre advogada, doutora Mônica Matias,
senhores desembargadores. A defesa de Érica Brunner Feijão Souza alega a nulidade de depoimentos prestados pela testemunha Francisco Denis. No entanto, a defesa do réu não apresentou uma contradita ou arguiu qualquer imparcialidade. Verifica-se que esse suposto interesse da testemunha no resultado da causa por nutrir ódio do acusado não foi suscitado em momento oportuno, estando tal inconformismo, a meu ver, superado pela preclusão temporal. Assim, dita o artigo 214 do Código de Processo Penal. Antes de iniciado o depoimento, as partes poderão contraditar a testemunha ou arguir circunstâncias ou defeitos que a tornem suspeita de parcialidade ou indigna de fé. O juiz fará consignar a contradita ou arguição e a resposta da testemunha, mas só excluirá a testemunha ou não lhe deferirá compromisso nos casos previstos no artigo 207 e 208. Verifica-se que a tese sustentada pela acusação, pela douta advogada, não encontra amparo no arcabouço probatório relacionado aos autos. Não havendo aqui que se falar em decisão dos jurados, que a decisão dos jurados se encontra manifestamente contrária à prova dos autos. A materialidade do crime está amparada no laudo de exame cadavérico de folhas 27/32. Sobre a autoria delitiva, o que temos a dizer? Os depoentes foram firmes em reconhecer o acusado Eric como autor dos disparos e lesões que vitimaram Tiago, uma vez que era conhecido por eles e estava com a viseira do capacete aberta. Corroborando com a prova produzida em fase policial, estão também os depoimentos prestados por Pedro Vitor Nascimento Siqueira e Francisco Denis Pereira da Silva. Eu vou citar aqui o depoimento deles, porque seria bom os senhores ouvirem. Sei que já chegaram a ler e a estudar o caso, mas eu fiz a citação aqui. Abre aspas. Que estava em casa e escutou os tiros. Quando saiu, viu Eric chutando a cara de Tiaguinho já sem vida. Que Eric e o comparsa tentaram ligar a moto até conseguirem e foram embora. Quem chutava a vítima era Eric. Ele estava de capacete, mas o reconheceu, pois já o conhecia antes e o visor estava aberto. Que não reconheceu o outro, que ele tentava atirar mais vezes contra a vítima, mas não tinha mais balas. Que a companheira da vítima foi tentar amenizar e Eric deu um chute nela, que subiram o alto em rumo ignorado. Que conhecia Eric e Tiaguinho, que Eric era de uma organização criminosa e Tiaguinho de outra, que o Eric ameaçava o Tiago por eles pertencerem a facções rivais. Isso foi dito pelo Pedro Vitor Nascimento Siqueira. Aí a outra citação do depoente vem dizendo que viu o Eric roubando a moto no bar da Vanessa, que ele tinha matado o Tiaguinho, que estava no bar da Vanessa quando gritaram que estava tendo assalto, que eles apontaram a arma para as mulheres e trocaram de moto, que Eric viu o depoente e o perseguiu,
que o réu estava armado, que conhece Eric de muito tempo, e reconheceu ele, que já tinha executado os tiros da morte que já tinha escutado, desculpe, que já tinha escutado os tiros da morte de Tiaguinho. Dito isso por Francisco Denis Pereira da Silva, constante no parecer ministerial de folhas 305/314. Observa-se assim que a versão da acusação encontra total que a versão da acusação encontra total respaldo nas provas produzidas nas fases policial e judicial, ficando demonstrado que o apelante, em motocicleta pilotada por terceiro, não identificado, abordou Tiago no momento em que efetuou 3 disparos de arma de fogo contra ele, que caiu ao chão, tendo Eric continuado a desferir chutes em sua cabeça. Senhores, as decisões proferidas pelo Tribunal do Júri, competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, por força constitucional, são soberanas e somente podem ser rescindidas em caso de sua manifesta contrariedade com as provas dos autos, o que não se verifica na espécie. Observou-se que a defesa do apelante não arguiu a suposta nulidade nos momentos processuais adequados, durante o depoimento prestado por Francisco Denis. A defesa do recorrente não apresentou uma contradita ou arguiu imparcialidade. Assim, verifica-se que o suposto interesse da testemunha no resultado da causa não foi suscitado no momento oportuno, estando tal inconformismo superado, portanto, pela preclusão temporal. A oportunidade da discussão da matéria ventilada aqui com todo respeito pela douta advogada, encontra-se irremediavelmente coberta pelo manto da preclusão, não podendo ser examinado nesta via, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica. O julgamento não foi contrário às provas dos autos, pelo contrário, seguiu-se o rito de defesa e de acusação. E o júri popular decidiu pela tese da acusação, que encontrou respaldo nas provas que foram relacionadas aos autos. Assim, o órgão ministerial ratifica o parecer constante nos autos, pelo conhecimento e improvimento da apelação. Obrigada. Devolvo a palavra à eminente relatora, desembargadora Lira. Acho que não está me ouvindo, não, né? Tá? Devolvo a palavra à eminente relatora, desembargadora Lira, e ao tempo em que peço licença para me retirar no momento, é imperativo, e passando a presidência à desembargadora Lígia Andrade de Alencar Magalhães. Já que não voto nesse processo, a desembargadora Lígia, segunda mais antiga, passa a assumir a presidência. Esse é o último processo que nós temos a ser julgado. Peço licença a todos e desculpas por ter que me ausentar. Com a palavra a desembargadora Lira para a leitura de seu voto. Excelência, gostaria de indagar se das partes se aceitam só a leitura da proposta de emenda. Alguma objeção quanto à proposta de emenda? Quanto à leitura? Sem objeção, Excelência.
Sem Com a objeção. palavra, a desembargadora Lira. Penal e processual penal, apelação criminal, recurso defensivo, homicídio qualificado, nos termos do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2 e 3 do Código Penal, e roubo majorado, artigo 157, parágrafo 2º, inciso 2, parágrafo 2º-A, inciso 1 do Código Penal. Conselho de sentença que condenou o réu. Preliminar de nulidade. Alegação de parcialidade no depoimento de testemunha, ausência de contradito, nulidade de algibeira, preclusão, mérito, pleito de novo julgamento, alegada decisão manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do artigo 593, inciso 3 do Código de Processo Penal, inocorrência, prova nos autos aptas a ensejar a tese acatada pelos jurados. Soberania dos vereditos do Tribunal do Júri. Súmula 6 deste sodalício. Condenação mantida, precedente do STJ deste sodalício, recurso conhecido e desprovido. 1. Cuida de apelação criminal interposta, que já foi dito, em face de sentença proferida no Tribunal do Júri, da Primeira Vara Criminal de Sobral, que condenou a pena de 18 anos e 8 meses de reclusão, além do pagamento de 20 dias multas com cumprimento em regime inicial fechado pela prática dos crimes já ditos. 2. Aduz o recorrente preliminar de nulidade do depoimento da testemunha Francisco Denis Pereira da Silva, e aí, que uma vez que era inimigo cabal do acusado. Contudo, o momento oportuno para oferecer a contradita da testemunha é durante a audiência, antes de iniciar o depoimento de testemunha, de modo que eventual insurgência da defesa em relação ao oitiva da testemunha não foi feito, consoante se verifica no termo de audiência, a súmula 103 e mídia, a súmula 104, 105, bem como ata de sessão de julgamento do júri, as súmulas 236/241. Com isso, se observa que a defesa teve um momento para se manifestar acerca da nulidade, mas não fez. Assim, quer se valer em sede de recurso de apelação de matéria que não arguiu no momento adequado, buscando uma nulidade que tinha guardado consigo, sendo assim, uma nulidade de algibeira, preliminar rejeitada. 3. Em decorrência do princípio da soberania dos vereditos, a anulação do julgamento do Conselho de Sentença, sob a alegação de manifesta contrariedade à prova dos autos, somente é possível se ficar demonstrado que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorreu na espécie. E aqui traz a súmula 6 do Tribunal de Justiça deste sodalício. 4. Diante das razões recursais expedidas, constata-se que a defesa não logrou êxito em comprovar a alegação de que a decisão dos jurados foi inteiramente contrária à prova dos autos e que não encontra suporte nos elementos fáticos existentes no processo. 5. Acerca do crime de homicídio qualificado, praticado contra a vítima Tiago Martins Bezerra, os jurados responderam positivamente aos primeiros e segundos quesitos, reconhecendo a materialidade e a coautoria do delito imputado ao acusado. No tocante ao terceiro quesito, a resposta foi negativa, rechaçando a absolvição do acusado. Os artigos 4 e 5º quesitos respondidos positivamente acatam a tese de homicídio qualificado, consoante previsão nos incisos 2 e 3 do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal, como consta nos termos das súmulas 231/234. Número 6. Acerca do outro crime de roubo majorado, praticado contra a vítima Carla Aparecida Ferreira Marques, os jurados responderam positivamente aos primeiro e segundo quesitos, reconhecendo a materialidade e coautoria do delito imputado ao acusado. No tocante ao terceiro quesito, a resposta foi negativa, rechaçando a absolvição do acusado. Os 4º e 5º quesitos
respondido positivamente, acatam as ignorantes previstas no parágrafo 2º, inciso 2, e parágrafo 2º-A, inciso 1 do Código Penal. 7. Salientes que o laudo de exame cadavérico, constante às folhas 27/32, descreve que a vítima, Tiago Martins Bezerra, sofreu morte real por choque hipovolêmico hemorrágico, devido a lesões perfurocontosas em pulmão esquerdo, coração e fígado, provocadas por perfurações de projéteis de arma de fogo, evidenciando a materialidade do delito de homicídio. Ademais, a autoria também restou devidamente demonstrada nos autos, notadamente pelas testemunhas oculares. No mesmo sentido, a materialidade de autoria do delito de roubo restaram evidenciados nos autos, notadamente pelo depoimento da vítima, corroborado por testemunha. 8. Nesse sentido, vem o parecer que eu peço a licença aqui para não ler, o parecer da Procuradoria. 9. Diante do cortejo das provas contidas nos autos, verifica-se que existem elementos que embasam a tese colhida pelo Conselho de Sentença. Ademais, ainda que existam duas ou mais versões operadas pelo conjunto probatório produzidos nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados em respeito ao princípio constitucional da soberania dos vereditos. A simples opção dos jurados por uma das teses, ainda que não pareça a escolha mais acertada, não permite que a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida seja usurpada pelas autoridades judiciais, as quais não receberam tal competência constitucionalmente. Recurso conhecido e desprovido. É como voto, Excelência. Como voto o desembargador Carneiro. Acompanhe a relatora. Como vota a desembargadora Silvia? Ratifico meu voto provisório para a relatora. A Câmara, por unanimidade, rejeitou a preliminar, conheceu do recurso, rejeitando a preliminar, julgando improcedente. Não temos mais nenhum, né? Quantos processos nós votamos durante essa sessão? Quanto? 151. Alguma coisa? Alguém quer se manifestar em alguma coisa? Nada? Eu te agradeço. Obrigado pelo encerramento. Então, não havendo mais processo para julgamento, dou por encerrada essa sessão. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite, senhores. Boa noite.